muito bem-vindo, Capelli, aqui ao programa, secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, jornalista e ex-interventor do Distrito Federal. Tudo bem? Olá, Adri. Olá, Rovai. Tudo bem? Prazer falar com vocês mais uma vez. Daqui a 20 anos, vão estar te apresentando como ex-interventor do Distrito Federal. Acabou aquela coisa de ex-presidente da Uni. Foi enterrado aquilo, Capelli. Rovai, interventor não é uma palavra muito agradável, né? É verdade. Mas é isso, foi uma missão dura, mas muito importante, né? Então, eu brinco, mas fico lisonjeado aí com a lembrança, porque... Pelo menos não esquecer que você trouxe o Fidel para o Brasil, né? E é engraçado isso, Rovai, porque a extrema-direita alguns da extrema-direita, né, me atacam falando sobre isso, né? Comunista, trouxe o Fidel para o Brasil. Tem uma honra imensa de ter trazido o Fidel para o Brasil. Foi um momento mágico, assim, né? Porque o Fidel, você concorde, discorde, mas é um dos personagens centrais, né, fundamentais do século XX. Então, tem um grande orgulho, e a turma acha que quando fala sobre isso, eu me incomodo, muito pelo contrário, tenho um orgulho imenso. Tá certíssimo. Capelli, ontem você fez um Twitter, não sei se a Adri tem aí o Twitter separado. Vou pegar aqui. Eu posso entrar aqui, onde de alguma maneira se atribui a responsabilidade pelo que aconteceu em Sinop à liderança tóxica do Bolsonaro, a liderança tóxica do Bolsonaro. Está aí o Twitter, a Adri separou. Pode ler, Adri? Na chacina de Sinop, temos 2 assassinos e um mentor intelectual que passou 4 anos armando de forma criminosa a população e fomentando a cultura do ódio e da banalização da vida. Eu concordo contigo, queria te dizer isso antes de qualquer coisa. Acho que não só eu, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, deu uma declaração nesse sentido ontem. Mas eu queria que você explicasse para a gente aí o que te leva. Rovai, primeiro que eu decidi escrever esse tweet, logo após que eu ter assistido aquela cena que é chocante, né? Quer dizer, nenhuma pessoa, e aqui não é uma questão política, ideológica, você pode ter votado no presidente Lula, pode ter votado no Bolsonaro, você pode ter votado em qualquer um, na Simone Tebet, na nossa ministra, no Ciro, em qualquer um. Mas aquela cena é um negócio inaceitável, né? Qualquer pessoa que tem um mínimo de sensibilidade fica chocada e revoltada com aquela cena bárbara. Aquilo que a gente assistiu é uma coisa bárbara, né? Uma coisa trágica. Como pode a sociedade brasileira ter caminhado para isso, né? Quer dizer, as pessoas ali, em função de uma disputa, de um jogo de sinuca, uma brincadeira, num feriado, as pessoas estão brincando. Como é que alguém pode dar um tiro numa criança de 12 anos, Rovai? Como é possível isso? Por causa de uma disputa num jogo de sinuca, quer dizer, aquilo ali o extermínio da nossa humanidade. É um negócio inaceitável, bárbaro. Então, eu fiquei muito chocado quando vi aquilo. E fiquei refletindo, né? Quer dizer, por que as pessoas... o que levou a isso? E os números, Rovai, são muito impressionantes, né? Vou te dar alguns números. A gente tinha, no Brasil, em 2018, 117 mil pessoas em CACs,
né, os clubes aí de colecionadores, atiradores e caçadores. São pessoas que passaram a ter armas. Vou repetir, em 2018, 117 mil pessoas. Em 2022, Dri, esse número saiu de 117 mil para 813 mil pessoas. Pessoas armadas. É impressionante. Nós tínhamos em 2018 pouco mais de 1 milhão de armas de uso particular no Brasil. Nós chegamos em 2022 com mais de 3 milhões de armas de uso particular no Brasil. Então, isso não foi... Essas coisas não são... As coisas não acontecem por acidente. Quer dizer, isso foi uma política organizada no Brasil de armar parcela da população, do liberou geral nas armas, e com absurdos para todo lado. Quer dizer, CACs, clubes de tiro funcionando 24 horas, como assim? Isso aí é um subterfúgio para justificar que pessoas, alegando que estão indo para esses clubes, possam andar armadas nas ruas 24 horas também, alegando que estão em trânsito para esses clubes. Quer dizer. Então, essa é uma política que é a política da barbárie, porque todos os estudos internacionais, todos, e aí aqui não é querer ideologizar, todos os estudos internacionais demonstram que quanto mais arma, mais violência, quanto mais arma, mais tragédia. A arma não resolve nada em lugar nenhum do mundo. Então, eu fiquei absolutamente indignado com aquilo que a gente assistiu, aquela cena inaceitável, aquilo é barbárie, né? Uma pessoa vai no carro, pega uma espingarda, uma escopeta e simplesmente mata 7 pessoas. Quer dizer, uma criança de 12 anos, o que é que essa criança... Como assim? Quer dizer, eu tenho uma filha de 12 anos, eu tenho um filho de 8 anos, eu fiquei naquele momento pensando nos meus filhos. Aquilo é uma coisa bárbara, inaceitável, produto de uma cultura que foi construída no Brasil nos últimos 4 anos. Uma cultura onde se promoveu a lógica da lei do mais forte, do vale tudo. Isso é absolutamente a barbárie. É anticivilizatório, é rasgar a nossa Constituição. Quer dizer, isso é contra qualquer norma mínima de convivência numa sociedade moderna. E se a gente voltar para a barbárie, é isso. Quer dizer, então, aquela cena é uma cena que me deixou muito abalado, e por isso eu escrevi, porque aquilo não é por um acaso. Né? Quer dizer, aquilo foi produto de uma lógica construída no Brasil nos últimos anos, onde tudo é aceitável, quer dizer, onde vale a lei do mais forte. E aí os números estão aí. Saímos de 117 mil para 813 mil CACs. É quase 4 vezes o efetivo do Exército Brasileiro. Isso é inaceitável. Quer dizer, são exércitos armados nas ruas do Brasil. Por isso o presidente Lula, no primeiro dia do seu governo, editou o decreto revogando todas essas normas, suspendendo novos registros, iniciando o processo de recadastramento de todas essas armas, e no próprio decreto foi instaurada uma comissão, um grupo de trabalho, que nos próximos dias vai apresentar uma proposta de novo marco para toda a legislação que envolve a questão das armas e desses clubes no Brasil. Não é possível que a gente tenha uma sociedade armada, a cultura de banalização da vida. Isso é inaceitável. Isso é o Brasil andar para trás. O povo disse não a isso nas ruas, e foi por isso que eu escrevi aquele tweet. Ali foi uma indignação de um pai que assiste uma cena daquela inaceitável. É inaceitável aquilo que aconteceu. Capelli,
Vamos lá. Então, quando deve ser anunciado esse novo marco? É para já? É uma coisa para os próximos dias? Você está falando? Rovai, o grupo de trabalho ele está fazendo um trabalho muito cuidadoso, porque a gente precisa separar todas as questões que envolvem as armas. Por exemplo, o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, ele recebeu, um pouco antes do Carnaval, aqui, as confederações brasileiras de tiro esportivo. Nós não queremos prejudicar o esporte. Né? A gente sabe que tem atletas que disputam competições nacionais, competições internacionais. Esses atletas precisam ter a sua atividade preservada. Então, o trabalho desse grupo de trabalho é um trabalho muito cuidadoso, muito equilibrado, para preservar atletas, preservar as pessoas que têm efetivamente atividades relacionadas ao uso de armas, mas sempre com o máximo cuidado possível. Volto a dizer, todos os estudos internacionais consagrados demonstram que que arma não é solução, que a arma, exceto no caso das forças de segurança pública, né, das polícias, e exceto no caso do esporte, dos atiradores esportivos, quer dizer, ela significa risco para a sociedade, mais violência. Então, o grupo de trabalho está instaurado, ele está fazendo um trabalho equilibrado. Eu falei dias, mas eu acho que vai levar um pouco mais de tempo. É um trabalho conduzido aqui pelo Ministério da Justiça e vai fazer um trabalho para apresentar um novo marco legal para organizar a questão no Brasil. Volto a dizer, é um trabalho equilibrado e que tem como referência as melhores práticas internacionais. Bom, esse trabalho equilibrado que vai ser feito, né, que vai levar um novo marco legal, deve reduzir o número de armas, o número de CACs no Brasil, ou vai ser aquela coisa de só olhar para frente, não olhar para trás? E, infelizmente, muitas vezes acontece no governo de frente amplíssimo. Rovai, primeiro a gente precisa botar luz sobre o que foi feito e, a partir disso, construir uma nova referência legal. Né? Não é razoável. O que estimulou? Quer dizer, você sai de 117 mil pessoas para 813 mil em 4 anos, armadas em CACs. A gente precisa investigar para ver o que está por trás disso. Quer dizer, houve uma febre de colecionadores no Brasil? Houve uma febre de atiradores e de caçadores no Brasil? O que está por trás disso? Né? Então, a Polícia Federal também está envolvida nesse processo, nós temos que investigar. O que levou a isso, a essa explosão? Foi a cultura? Foi. Mas o que tem mais por trás disso? Então, tudo isso a Polícia Federal também está investigando, porque a gente pode ter mais coisa por trás dessa explosão estranha de armas no Brasil nos últimos 4 anos. Para pensar que acontece, olha, hoje em dia, assim, quando eu encontro pessoas que não são do meu núcleo, digamos assim, do núcleo familiar ampliado, ou de amigos que eram da escola, da faculdade, não é aquele pessoal que você está no dia a dia mais atualmente. De repente você começa a falar de CAC e descobre que 3 ou 4 ali na roda são CACs. Todo mundo é uma classe média que virou CAC porque ela acha que tem que se defender, que ela tem o direito de ter a arma. Aí eu estava contando antes de você chegar, tem uma imagem rodando aí de um cara pulando o carnaval que de repente dá 2 tiros para cima. Pô! E aí o cara que está atrás mesmo deve ter reclamado que você não tem o áudio. E fala assim, porra, você viu com o gesto. Ele volta e fala, o que foi? E dá uma coronhada na cara do cara. Pô, porque ele é CAC, entendeu?
Então, assim, assim, se ele cumpre os critérios, ele poderá ser, ou a gente vai ter que modificar para retroagir, para que a gente volte a ter 100.000 pessoas, 100 e poucas mil pessoas. Porque essa violência, ela não está explodindo por acaso desse jeito. É porque as pessoas têm arma. Se elas não tivessem, elas estariam brigando de soco. Exato, então, cara, eu não ia matar muito medo, Capelli, de não ter um negócio que acabe. Assim, na minha cabeça, eu estou fazendo um desabafo aqui, que eu acho que é um desabafo de muita gente. Na minha cabeça, tinha que fechar 80% desses CACs. Tinha que tirar 80% dessas armas. Tinha que ser uma coisa radical. Eu acho que essa é a ansiedade de muitos de nós que não vamos nos armar para sair na rua e que estamos sob ameaça. Porque não é mais só bandido que está armado, é o cara que te encontra tomando uma cerveja num bar e que é classe média e que de repente se irrita contigo e faz isso. Tá em curso, Rovai, nesse momento, o recadastramento de todas as armas. Todo mundo que tem arma de uso particular, nesse momento, tem que fazer o seu recadastramento. E aí tem que justificar o porquê da arma, enfim, tem todo um procedimento que tem que ser cumprido. Quem não fizer isso e continuar com a arma, essa arma vai para ilegalidade, e a Polícia Federal, junto com a Polícia Rodoviária Federal, estão empenhadas em fazer o máximo possível de apreensões dessas armas que não forem recadastradas. Volto a dizer, esse é um processo que está em curso. Foi uma cultura inaceitável, irresponsável, implantada no país, que levou a situações como a que você narra. Quer dizer, pessoas de forma generalizada, né, foi liberada a posse de armas para de uso privado no Brasil, usando como instrumento os CACs. Mas pode ser que, além do que você relata, Rovai, que é fruto de uma cultura que foi propagada no país, que atingiu setores de classe média, porque também vamos deixar claro, quer dizer, quem é que tem dinheiro para ficar comprando 1, 2, 3 armas, né? Quer dizer, a população está preocupada e usa o seu dinheiro para outras coisas, não para isso. Mas há um exército hoje de mais de 800 mil pessoas armadas em CACs no Brasil. Isso tudo tem que ser investigado, vai ser regulado, e a Polícia Federal está empenhada em investigar tudo isso. Porque pode ter cultura, mas pode ter mais coisa por trás disso. Então, o pessoal está lembrando aqui que, na verdade, o CAC ele não poderia nem transportar a arma dele, né? Ele só poderia ir até o clube de tiro, ele não poderia pegar a arma livremente. Tem algumas regras, essas regras também não são respeitadas por esses supostos colecionadores, né? Atiradores. O decreto do presidente Lula suspendeu boa parte do que havia sido liberado, quer dizer, grande parte do que havia sido liberado, e o resto, o grupo de trabalho está tratando para chegar a um novo marco legal. E, Capelli, como lidar com a bancada da bala, né? Deputados, senadores, inclusive até o Sérgio Moro recebeu a Taurus, né? Eles têm apoio dessas empresas de armas. Como disputar com que são também responsáveis por ficar fomentando essa cultura armamentista, né? Olha, eu tenho confiança de que o Congresso Nacional fará um debate equilibrado sobre a questão, né? Volto a dizer, aqui ninguém não cabe não é posição política, ideológica nessa questão. Aqui são evidências, né? Todos os estudos internacionais, todas as evidências científicas demonstram que arma é mais violência. Que quando a pessoa, por exemplo, reage a um assalto ou a qualquer ato de violência com arma, a letalidade da própria pessoa
aumenta bastante. Então, isso são números, são evidências científicas. Então, eu tenho muita confiança que o Congresso Nacional fará um debate equilibrado sobre a questão para o bem do Brasil. Vocês pensam numa campanha de educação, trazendo esses números, talvez alguma coisa assim, né, para disputar essa narrativa, né, de que não é autodefesa nada, né, a arma causa esse tipo de coisa, alguma coisa assim? Claro. Quer dizer, esse é um processo que ele exige medidas legais, medidas práticas, mas também o combate à desinformação, né, através da informação, utilizando base científica, dados, estudos científicos, com as melhores práticas internacionais. O que aconteceu nos últimos 4 anos foi a disseminação de mentiras, né, de fake news, de desinformação, que fez com que algumas pessoas acreditassem em coisas que os estudos provam ser exatamente o contrário. Então, além do marco legal, do novo marco legal, de tudo isso que está sendo feito, do recadastramento, nós também faremos campanhas para esclarecer essa questão. Capelli, tem uma coisa que se faz com inteligência na área de segurança, que é padrão mundial e aqui no Brasil também. Você localiza os pontos e busca nesses pontos geográficos fazer uma ação de inteligência para que certas coisas não ocorram, né? Sinop Sorriso tem tido atos de violência inspiradas na cultura bolsonarista já há algum tempo, inclusive de compra de votos no processo eleitoral, não só de violência de armas, mas de buscar impor uma ideologia à força naquele período. Há uma definição aí no Ministério para fazer uma... Porque, assim, eu fico preocupado, e a gente tem aqui, gente da comunidade, eu não sei se está hoje aqui, que mora na região. Não pode abrir bico, não pode sequer falar na rua. Tinha uma vereadora lá que era perseguida. Quer dizer, um líder sindical, um trabalho... Quer dizer, como fazer para, por exemplo, nessa região, tem várias, mas olha, eu vou te dizer, essas talvez seja uma das principais, onde o ódio bolsonarista coage e mata. Rovai, tem coisas que a gente resolve pela política de justiça e segurança pública. Então, a Polícia Militar do Estado resolveu rapidamente a chacina inaceitável ocorrida em Sinop, mas tem coisas que não se resolve só pela política de justiça e segurança pública. Quer dizer, a sociedade brasileira foi empurrada para uma polarização, para o discurso do ódio, para o discurso de banalização da vida, e a gente só reverte isso, na minha opinião, estabilizando o país para permitir que o presidente Lula possa liderar um novo ciclo de desenvolvimento com justiça social no Brasil, um ciclo de prosperidade que arrefeça os ânimos e una novamente o Brasil. O ódio foi plantado e isso não divide só Sinop ou qualquer outra cidade. Isso dividiu as famílias no Brasil, Rovai. Os relatos são imensos, né? São milhares de relatos de famílias que foram destruídas pelo discurso do ódio, pela contaminação da desinformação, da fake news, da mentira que foi espalhada por grupos sociais que passaram a acreditar em teses completamente fora da realidade. Então, esse é um processo que a gente não resolve tudo pela política de justiça e segurança pública. Aqui, claro, nós temos que fazer, e estamos fazendo a nossa parte, vamos apertar toda a regulamentação, vamos rever tudo. Estamos em processo de recadastramento de todas as armas. O decreto do presidente Lula revogou o liberou geral da época do governo anterior, mas a gente precisa, tem coisa que a gente vai resolver no curso
do processo político brasileiro, reunificando o Brasil em torno de um projeto de desenvolvimento para o país, que gere emprego e renda para a população. Acho que esse é um desafio de todos nós, quer dizer, não é só do governo, é da sociedade, é dos veículos de comunicação. A gente precisa reunificar o país. Dri, acho que deve ter perguntas para o Capelli, comentários. Eu queria sair um pouco dessa página, voltar lá para 8 de janeiro, para que o Capelli nos fizesse um balanço. Mas o pessoal está perguntando. Antes é o caso de encerrar esse capítulo aqui do Stranger Things, né, do Brasil. Cara, você já viu Stranger Things com seu filho, Capelli? Ainda não. Aí, fica a dica. O pessoal quer saber o Juliano aqui e como estão, né, como está a questão dos golpistas do 8 de janeiro. O Juliano está falando aqui, os grandes financiadores e os militares golpistas ainda estão impunes. Como que está isso? E também os bolsonaristas já estão se organizando, saiu notícia essa semana que eles querem voltar a fazer protestos em abril. Como que vai ser isso, né? Esses novos protestos em Brasília, tá? Depois do 8 de janeiro, e como que estão aí a questão da condenação desses golpistas? Olha, no tocante às forças de segurança pública do Distrito Federal, eu recebi a missão do presidente Lula para atuar como interventor de 8 a 31 de janeiro. Quer dizer, todas as providências foram tomadas, né? Você tem, nesse momento, um coronel da Polícia Militar, que era o chefe do Departamento de Operações, preso. Outros tiveram prisão temporária decretada. Você tem 6 inquéritos policiais militares em curso, que eu tenho certeza que que conseguirão elucidar e apontar os responsáveis por aquilo que aconteceu. Claro que existe o devido processo legal, que não pode ser atropelado sob risco de colocar todo o processo em xeque. Então, eu tenho plena confiança na Corregedoria da Polícia Militar e tudo isso está sendo apurado. Volto a dizer, tem um rito e esse rito precisa ser seguido. No que diz respeito a novas manifestações, o Brasil é um país livre, democrático. Então, manifestações pacíficas fazem parte da democracia. Agora, não há hipótese de se repetir aquilo que nós vivenciamos no dia 8 de janeiro. Né? Então, qualquer manifestação pacífica é própria da democracia. Manifestação pacífica, sim. Atentar contra as instituições democráticas é inaceitável e isso não vai se repetir em hipótese alguma. Tem pergunta? Não. O que pode vir na sequência, então, Capelli, dessas investigações? Já tem um novo capítulo sendo desenhado? Porque, assim, para a gente, eu sei que estão no dia a dia lidando com isso, mas para a comunidade, para os leitores, fica aquela coisa assim, parece que o episódio acabou. Rovai, toda semana, vocês têm acompanhado, a Polícia Federal tem feito operações da Lesa Pátria. A Operação Lesa Pátria é uma operação da Polícia Federal sem data para acabar. Toda semana, novos criminosos do 8 de janeiro estão sendo identificados, presos e punidos na forma da lei. Assim como também a Polícia Federal tem aprofundado a investigação sobre o financiamento. O financiamento também tem muito financiamento horizontal, né, de local, coisas locais. Que não é fácil você chegar à organização, à estruturação do financiamento de forma mais organizada. Mas a Polícia Federal, volta a dizer, toda semana a Operação Lesa Pátria tem novas etapas. Então, o trabalho não acabou e não tem data para acabar. Quem cometeu o crime no dia 8 continua sendo investigado, vai ser identificado e punido na forma da lei. É que a reclamação que eu tenho ouvido demais, assim, militares não estão sendo presos.
e nem estão sofrendo inquérito, estão sendo meio que defendidos pela corporação. E empresários também não estariam sendo presos. Você explicou a parte um pouco dos empresários. Há uma dificuldade de identificar, né, como que os recursos vinham. Tem lá aconteceu numa cidade de eles pagarem dinheiro para uma lojinha, se eu não me engano, lá de informática, e o cara recebia os recursos, esse cara pagava, quer dizer, e não eram pequenos empresários, os grandes empresários não metiam a mão. É isso que você está querendo dizer? Que eles arrumavam um subterfúgio para financiamento? Rovai, a Polícia Federal está investigando tudo isso. E se houve laranjas e outros subterfúgios, tudo isso vai ser identificado pela Polícia Federal, né? Então, eu estou muito confiante nas investigações e, volto a dizer, a Operação Lesa Pátria tem tido novas etapas toda semana e não tem data para acabar. No que diz respeito à missão nossa aqui do Ministério, que foi a intervenção do Distrito Federal, há policiais militares, há um coronel preso e policiais militares sendo investigados. Então, há sim policiais militares já sendo punidos e investigados, e há 6 inquéritos policiais militares abertos que eu tenho confiança que vão chegar nos responsáveis pelo que aconteceu no dia 8. Eu inclusive, usei esse exemplo, mas o que eu me recordo é o único, que é esse coronel. Quando me perguntaram aqui do outro dia, eu falei, tem esse coronel aí do Distrito Federal, mas que eu saiba é o único até agora, né, Capelli? Prisão preventiva, Rovai, mas existe um inquérito aberto para apurar apenas a conduta dos coronéis, do comandante e do subcomandante. E, além disso, tem mais 5 inquéritos abertos. Esses processos não podem ser processos e não devem ser processos sumários, né? Então, são processos que têm o devido processo legal, né? Tem direito à ampla defesa. Então, isso é um rito que tem seus prazos e tudo isso está correndo, né? A gente não pode, na ânsia de fazer justiça, e essa é uma ânsia de todos nós, atropelar o devido processo legal, porque se a gente atropela, a gente coloca todo o processo em xeque. Então, eu tenho confiança de que, em breve, nós teremos ótimos resultados dos inquéritos abertos na Corregedoria da Polícia Militar. Eu queria também trazer para essa nossa conversa, Capelli, vocês foram alvos de uma fake news, você e o Flávio Dino, né, que vocês teriam planejado o 8 de janeiro. Vocês sabiam que isso aconteceu. Isso é uma matéria no Globo. Não, foi uma fake newsinha, foi uma matéria no Globo, né? Feito por 2 jornalistas, não foi por um. Não vou citar nome que eu não quero fulanizar. Onde vocês teriam recebido relatórios oriundos do gabinete do GSI, teriam sido produzidos durante a gestão Lula, enviado para vocês, e aí vocês, malandramente, teriam deixado a água rolar para que acontecesse tudo que aconteceu. Olha só, genial, né? E aí pudesse, então, reinar sobre os escombros. A gente mesmo, na sequência, a Fórum Henrique Rodrigues fez uma matéria mostrando que o GSI do Lula continua contaminado pelo bolsonarismo. Como lidar com isso, Capelli? Rovai, primeiro que tentar imputar a mim ou ao ministro Flávio Dino qualquer responsabilidade sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro é flertar com o terraplanismo, né? Quer dizer, as informações que nós tínhamos, nós tratamos todas elas com o governo do Distrito Federal, que pela Constituição é quem tem a responsabilidade de garantir a segurança aqui na capital e a segurança dos poderes aqui constituídos, e o tempo inteiro o governo do Distrito Federal
nos afirmava que estava tudo bem, tudo sob controle e que seria uma operação exemplar, como foi no dia 1º de janeiro. Então, primeiro isso, quer dizer, a gente vive um momento muito difícil no país, onde a disseminação de fake news virou uma prática que acaba, às vezes, até o bom jornalismo sendo, por vezes, contaminado por isso. Mas os fatos falam mais do que quer dizer, e não há qualquer cabimento nessa informação. Não é? A segunda questão, Rovai, me faltou. Isso. Oi? Esse relatório que foi citado na matéria do Globo que você leu, eles falam que existia, tal, circulou, tentam atribuir umas aspas ali. Esse relatório existe? Qual que é? E por que, se ele existe, o que vocês fizeram com ele? Rovai, o que existiu foi encaminhado de pronto ao governo do Distrito Federal, que nos garantiu que estava tudo absolutamente sob controle. Então, as informações que chegaram foram encaminhadas a quem de direito e cobrado a quem de direito, que é o governo do Distrito Federal, quer dizer, que garantia que a segurança estava sob controle. Houve uma quebra de confiança, a gente viu que não estava sob controle e, por isso, o presidente Lula decretou a intervenção federal no dia 8. Qualquer coisa diferente disso é uma peça de ficção que não corresponde à realidade. Roxo, né, também, pelo que eu estou entendendo. Não era um relatório que, olha, vão invadir, vão destruir o Supremo, tinha alguma coisa? Não, o relatório que houve nesses termos foi um relatório da Subsecretaria de Inteligência, da Secretaria de Segurança Pública do DF, que foi entregue no gabinete do senhor Anderson Torres às 17 horas do dia 6. Foi entregue no gabinete do senhor Anderson Torres às 17 horas do dia 6 e de lá não saiu. Ficou de posse do governo do Distrito Federal e do senhor Anderson Torres, que esse sim deveria ter tomado providências e não tomou. Por isso, inclusive, cumpre uma prisão por determinação do Supremo Tribunal Federal. Eu te interrompi, você ia falar alguma coisa, não sei se você lembra. Não. Alô? Não. Oi, Rovai. Eu não. Tá. Tem perguntas aqui. Tem uma aqui. Pergunta aí que eu acho que é importante, estamos no horário do café, mas acho que essa do Alan dos Santos... Exato, Francisco José. E a prisão do Alan dos Santos, ele continua nos Estados Unidos, livre, leve e solto, fazendo a troça do ministro Alexandre de Moraes. A Interpol tem sido cobrada a respeito? É o Ministério da Justiça que aciona, né, Capelli? Esse caso tem sido acompanhado de perto pela Polícia Federal e pelo próprio ministro Flávio Dino. Quer dizer, esse elemento tem feito ataques inaceitáveis à democracia, ataque ao próprio ministro, ataques ao ministro Flávio Dino, ataques ao ministro Alexandre de Moraes, ataques inaceitáveis que tem como objetivo não a figura dos ministros, mas tentar desmoralizar as instituições brasileiras. E isso está sendo tratado, não é simples, porque envolve tratados internacionais com os Estados Unidos, relação diplomática, mas todos os esforços têm sido feitos para que esse elemento seja responsabilizado na forma da lei pelos crimes que tem cometido. Tem outra pergunta sobre as negociações. Como estão as negociações para a criação da polícia do governo federal? Verdade. Que foi uma sugestão, depois a governadora não quis, né, Capelli? Olha, esse é um tema que está sob apreciação nesse momento do presidente Lula, né? Os eventos que aconteceram no dia 8, eles trouxeram uma reflexão sobre a necessidade do governo federal ter uma força de ação direta, porque hoje o governo federal não possui uma força de segurança de ação direta. Quer dizer, a Constituição determina que a segurança dos poderes aqui constituídos e do Distrito Federal seja feita pelo governo do Distrito Federal. Por isso, inclusive, tem um fundo constitucional bilionário onde o governo federal repassa os recursos
para o GDF cuidar dessa segurança. Com os eventos ocorridos no dia 8, gerou-se uma reflexão sobre a necessidade da criação da Guarda Nacional, para que o governo federal tenha uma força de ação direta. Foi encaminhada uma proposta, um esboço para a presidência da República, que nesse momento está avaliando a questão. Muito bem, Capelli, eu queria te agradecer aí a pronta resposta ao convite aqui da Fórum, do Fóruns e Meio, te desejar aí muita energia, muita força para os desafios que vocês estão tendo e terão ainda durante esse percurso de governo. Viu? Obrigado, Rovai, obrigado, Dri. Sempre um prazer poder falar com vocês. Os desafios são muitos, mas também a nossa determinação, nossa fé, nossa esperança num Brasil unido e próspero é maior. Vamos em frente. Grande prazer, um abraço. Obrigada, prazer, Capelli. Tchau.